Boa noite para todos. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe, ilumine, inspire a todos nós. Que sintamos-nos envolvidos pela paz que nos chega do seu coração, também pela luz que a todos nos embala, dos nossos benfeitores e amigos espirituais, a fim de que possamos recolher as sementes que tão fartamente aqui hoje têm sido distribuídas, que elas possam encontrar o solo do nosso coração receptivo, para que, sob o cuidado amoroso e zeloso do amor e da perseverança, venham a se transmutar em flores e em frutos ofertados a Jesus, em gratidão pelo tanto que nos tem dado, o divino jardineiro de nossas vidas. Então, para mim é uma imensa alegria estar aqui nesta noite, neste dia, podendo participar desta reflexão. Gostaria, em especial, de enviar um abraço ao querido amigo Zé Aparecido, pelo trabalho incansável que faz de divulgação espírita, com todos os sacrifícios e renúncias que conhecemos, que o Senhor lhe possa inspirar nessa tarefa, a fim de levar a voz dos imortais e a bênção consoladora dessa doutrina a corações em todos os recantos do mundo. E nesse espírito, então, de gratidão aos tarefeiros, ao Mestre, nos propomos hoje a refletir sobre um espírito pelo qual, creio, todos nutrimos uma imensa gratidão. Mas talvez ainda não tenhamos meditado nessa gratidão a ponto de identificar toda a sua dimensão. O quanto devemos a este coração, a este servidor, a este apóstolo do Cristo, que é a figura, inclusive, homenageada por este evento, Allan Kardec, que nos proporcionou, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela sua renúncia ímpares, este legado tão precioso que é o Espiritismo em nossas vidas. Que por mais que sobre ele meditemos, não conseguimos delimitar o alcance que tem em nossas vidas, na forma da esperança que nos proporciona, na forma da visão mais lúcida e ampliada acerca da vida que nos traz, na forma da coragem e da fé a que nos induz, sobretudo nos momentos de prova, na forma das consolações inumeráveis, incomparáveis, que nos tem trazido diante da dor e das lutas. Não conseguimos mesmo traçar um limite para o impacto e a influência do Espiritismo em nossas vidas, se a ele já de fato nos temos entregado. Isso devemos, em grande parte, a esse Espírito, a esse coração. Por isso me recordo recentemente de um texto que lia na Revista Espírita, de janeiro de 1864, um artigo em que Kardec trata da inauguração, da abertura de uma série de grupos e sociedades espíritas. Um desses grupos na ilha de Oléron, ali na França mesmo, na cidade de Marennes. Kardec insere nesse artigo a fala, a locução do presidente dessa instituição. E é uma fala muito bela, muito lúcida, e em determinado momento, quando ele faz uma referência a Kardec, me emocionei diante das palavras que ele trouxe, que reverberaram no coração, como que acendendo essa chama de gratidão por ele e por aqueles que o secundaram, chama essa que às vezes no corre-corre, na rotina da vida, parece se amainar, arrefecer, mas é preciso mantê-la bem viva em nós. É ela que há de nos impulsionar à parte que nos cabe. É conscientes, é sentindo que fazemos parte dessa cadeia
essa corrente de tantos e tantos corações que se entrelaçaram, mãos que se conjugaram na tarefa, é assim que nos percebemos mais fortalecidos, aptos, dispostos a levar adiante a tocha, ou como diz o Espírito de verdade, o facho de clemência divina que em nossas mãos foi depositado pelo Espiritismo. Então a fala desse presidente da Sociedade Espírita lá de Marenes ecoou fundo em minha alma, levando-me a uma oração de gratidão a Kardec. E ele diz assim, esse presidente: a nenhum de nós é permitido esquecer que se a fé e a esperança nos penetram os corações, que se fomos arrancados ao materialismo e à incredulidade, devemo-lo à sua coragem perseverante, ao seu zelo, que nem as calúnias, nem as diatribes, nem os ataques de toda sorte puderam abalar. Será que a gente já pensou nisso? A solidez desse colosso espiritual, que foi firme, resoluto, não mediu esforços ou sacrifícios para estabelecer para nós e para a humanidade, no transcurso dos séculos por vir, novas bases espirituais, sólidas, seguras, como foi a sua firmeza e a sua segurança. É o que esse espírito muito inspirado pôde traduzir em palavras. Se a fé e a esperança nos inundam o coração, sejam quais forem os horizontes, com o Cristo vivo em nós, pelo Evangelho redivivo, a luz sempre se faz ver. Sempre vara as sombras, alcança-nos e fala-nos do amanhã, esperançoso, belo e sublime. Mas ele prossegue, ainda falando sobre Kardec. Foi ele o primeiro a entender o alcance do Espiritismo. E desde então, não mediu esforços ou sacrifícios para espalhar os seus benefícios entre os seus irmãos da terra. Foi esse espírito, como veremos, escolhido a dedo, o que soube, quando muitos viam naqueles fenômenos simples passatempo, ou apenas elementos para o casuísmo, o intelectualismo frio, apenas a análise ou abordagem materialista em torno daquilo, ele foi o primeiro a vislumbrar o alcance do que ali estava. Como ele mesmo chega a dizer, entrevi naqueles fenômenos a chave dos grandes problemas da humanidade. Horizontes imensos que só almas que já vislumbram de mais alta realidade, pela grandeza de sentimentos, pela sabedoria adquirida, poderiam alcançar. E ele o fez. E desde que percebeu, não mediu esforços para entregá-lo a nós, tão coeso, tão belo, tão lúcido, tão consolador, tão luminoso, o Espiritismo. Kardec é dessas figuras impressionantes, porque quanto mais nos debruçamos sobre a sua vida, mais ele se engrandece ao nosso olhar. Mais colossal é a sua figura, o seu testemunho, a sua fidelidade. Num tempo em que a humanidade, vencendo o obscurantismo da Idade Média, mas tendendo a outro extremo, no orgulho da vaidade, da razão, da ciência, que dizia a fé é do passado,
Nada há que aproveitar. É preciso deixar isto para trás. Num tempo de tantas vaidades, de tantos pensadores que trouxeram contribuições, mas também se perderam em excessos, soube esse homem manter-se numa linha de coerência, de humildade e de absoluta fidelidade à causa e não a quaisquer interesses pessoais que nos impressionam. Sem contar a dimensão do trabalho. Cerca de 15 anos, meus amigos, minhas amigas, 15 anos. Só a revista espírita, escrita à mão, analisado texto por texto, fora as fontes a que ele recorria, os artigos que lia, às vezes para rebater, às vezes para corroborar, a multidão de cartas recebidas, as visitas, as obras básicas. É simplesmente de se espantar, porque a gente se debruça sobre isso e fala, como é possível um ser humano fazê-lo? Aí temos um vislumbre do que é esse espírito, naturalmente, secundado pelas mais altas esferas. O patrocínio direto do Cristo, que coordenava o advento do Consolador, outrora prometido. Nenhuma promessa do Cristo está infundada. Temos disso certeza absoluta. Nem esta, nem aquela em que nos disse estaria conosco até a consumação dos séculos, nem qualquer outra. Está ele presente em espírito e por meio dos seus enviados mais diretos. Em Kardec vislumbramos essa presença do Cristo, das suas falanges, traduzida nesse trabalho hercúleo monumental, que se torna para nós um tesouro que demandará certamente séculos e séculos para podermos explorar, tatear. Não por acaso Kardec irá definir o Espiritismo na introdução de O Livro dos Espíritos como sendo a ciência do infinito. E que se alguns bons anos na Terra são exigidos para se formar um médico, para se formar um engenheiro, para se formar alguém em qualquer profissão ou especialidade, se não nos pedirá diz respeito à ciência do infinito. Projeto de eternidade. O Espiritismo é para quem já anseia por eternidade. É para quem já projeta e vislumbra a sua vida para muito além de uma sepultura, para muito além de uma identidade aqui, para muito além deste tempo tão curto que nos é dado em uma encarnação. Então é uma figura que se engrandece na medida em que nela nos aprofundamos. E esse presidente da Sociedade Marenes foi muito feliz ao expressar dessa forma o que sentimos por Kardec, o que vemos em Kardec. Esse pioneiro que foi abrindo horizontes, não medido em esforços e sacrifícios, a fim de aplainar para nós os caminhos, como outrora João Batista fez, para que, enfim, o Evangelho pudesse novamente, redivivo, abundante, nos tocar, nos conclamar à festa do Reino, ao banquete divino que está posto a todos aqueles que nele quiserem adentrar. Talvez por isso Emmanuel tenha se definido assim para Chico, no livro Testemunho de Chico Xavier. Eu sou simplesmente um pregador de cartazes convidando para a festa do Reino. Porque o reino, o banquete do reino, está aberto. A todos os caminhos, como diz a parábola, foram enviados mensageiros. Nós, humanidade, temos nos feito surdos, moucos ao chamado. No entanto, quanto mais mergulhávamos, ou quando mais mergulhávamos no materialismo, eis que os clarins se fazem soar, as vozes da imortalidade ecoar em toda parte, chamando a humanidade. É chegado o tempo de despertar.
É chegada a hora de ver com clareza o destino que nos está proposto, a vida que nos espera, quem de fato somos e para onde vamos. Mas essa obra que Kardec traz, o Espiritismo, e em especial dentro do concerto, dentro da sinfonia que é o Espiritismo, essa nota maior talvez, que é o resgate do Evangelho Redentor, a Boa Nova rediviva, para entendermos melhor o alcance disso tudo, vale passarmos um pouco pela preparação, pelos antecedentes, pelo que antecedeu a esta encarnação, a esta vida e a esta dedicação. E é nesse sentido que vamos recorrer a Irmão X. No livro Doutrina e Escola, capítulo 5, traz-nos ele uma mensagem intitulada Lembrando Allan Kardec, em que ele nos conta, ou nos fala, de uma reunião espiritual que se deu em algum momento ali antes do século XIX. Século XVIII, século XVII, em algum momento antecedendo o século XIX, reúne o Cristo no mundo espiritual colaboradores diletos, espíritos magnânimos, com quem sabia poderia contar, para o imenso processo de renovação da humanidade que estava para se operar. Já vinha se operando, especialmente desde a Reforma, que abre novos campos ao pensamento humano, abre espaço ao iluminismo, e aí há tantas descobertas no campo da ciência, há tantas renovações e avanços no campo da filosofia, da sociologia, do pensamento humano. Mas o século XIX tem um impacto especial, muitos acontecimentos ali se deram, final do século XVIII, início do século XIX. E nessa reunião, então, depois de se dirigir aos missionários da ciência e da filosofia, que estariam destinados a contribuir nesta renovação, volta-se o Mestre Divino a um dos seus mais fiéis colaboradores. Dirige-se a ele em especial, à figura de João Hus, ou Jan Hus. Aquele mesmo que vivera no século XIV, final do século XIV, início do século XV, e que juntamente com Wycliffe e Jerônimo de Praga depois viria a ser benfeitor espiritual de Leon Denis, assim já vamos vendo os laços, já vamos vendo a composição das tarefas que repercutem ao longo dos séculos. Não é projeto de uma encarnação, é projeto espiritual com o Cristo. Esses três tiveram um papel muito importante, abrindo terreno para todo um processo que se desenvolveria dali por diante, de resgate do Evangelho. Que, lembremos, encontrava-se eclipsado, sepultado em compreensões equivocadas, em interesses que nós fomos depositando sobre a mensagem pura e simples do monte, das margens do Tiberíades, a qual acrescentamos uma série de interpretações muito nossas, sem contar os acréscimos, os interesses que fomos imiscuindo à doutrina de Jesus, que lá não se encontram no Evangelho, mas que fomos introduzindo. Evangelho esse que sequer na letra era acessível a todos, porque ao alcance de muitos poucos, até mesmo pela língua em que geralmente era trabalhado ou estudado. Mas esses espíritos comprometidos com o Mestre, com esse projeto de resgate do Evangelho, lá começaram a fomentar esta renovação. Foram naturalmente perseguidos por isso. E ali a gente já vê a grandiosidade desse espírito, que demonstrou uma fé a toda prova. Quando, mesmo com um salvo-conduto, comparece ao concílio de Constança, é preso com um salvo-conduto, de que ali poderia
aparecer, poderia participar, as ideias que ele trazia seriam debatidas, e, no entanto, é preso, submetido a julgamentos ou a interrogatórios, os mais desafiadores, e não recua diante do seu compromisso com a verdade. Mantém-se fiel até o fim, até a fogueira. Desencarnando pouco antes, dizendo: por ora queimais um pato. Rus em tcheco significa pato ou ganso. Mas dia virá em que um cisne voará tão alto que não o poderão alcançar. E desencarna entre as labaredas a cantar um salmo de Davi. A firmeza desse espírito. Jan Hus, que aqui é mais uma vez chamado por Jesus, no mundo espiritual, para dar continuidade à tarefa. Porque depois desses três que abriram caminho, digamos assim, vem a figura importante de Lutero, a Reforma, que cumpriram um papel fundamental de abrir espaço no pensamento humano, até então tão atrelado à religiosidade dominante e, de certo modo, sufocado. Eles abriram terreno, com os méritos e deméritos, naturalmente, da tarefa, mas abriram terreno. E é impressionante, até tocante ver a gratidão que Lutero tinha por Jan Hus. O tomou, inclusive, como inspiração para a sua tarefa, na continuidade. Passada essa próxima etapa, digamos, do processo, conclama novamente Jesus, Jan Hus, para a tarefa. E lhe diz, no mundo espiritual: não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material da civilização. Porque isso caberia à ciência. As descobertas que tornam a vida hoje, como a temos, tão mais cômoda em tantos sentidos, quando comparada a 2 séculos atrás, 3 séculos atrás. Não será esse o seu enfoque? Preparás um outro tipo de bem-estar. Trarás outro tipo de benefícios às criaturas. Então ele prossegue: nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Levantar. Porque o Espiritismo vem, sobretudo, aos que estávamos caídos. Levantar consciências e corações, como um dia fez Ismael a pedido de Jesus com a sua bandeira, nas regiões mais sombrias, conclamando aqueles que quisessem levantar-se para servir com Jesus. Era essa tarefa que o Senhor depositava nas mãos desse fiel escudeiro. Por isso, talvez, mais adiante, o Espírito de Verdade, o próprio Mestre, diria: o facho da clemência divina é o Espiritismo depositado em nossas mãos e em nosso coração. Levantar, meus amigos. Sursum corda, diz a expressão latina. Ergamos os corações. Não posterguemos mais o aceite. Por que mantermos quais filhos pródigos, a refocilarmos nas paixões, quando a casa de nosso Pai abunda em pão divino? Quando a seara está aberta a todos os de boa vontade e há filões imensos de ouro do Espírito a descobrir, diamantes valiosíssimos a todos os que quiserem garimpar na seara do Evangelho. Quando poderemos entender o que Kardec entendeu e viveu, dando-se tanto à causa? Quando poderemos entender que um dia um apóstolo Paulo disse e viveu, e que para muitos de nós ainda soa tão estranho, mas que Kardec certamente entendia. Paulo diria: a vós foi concedido não somente o direito
de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. A nós parece até estranho, mas o que é isso? Padecer por Cristo. Pergunte a Kardec. Quando as pedras choviam, os espinhos, as traições, as calúnias, se ele se arrependia de um dia de trabalho com Jesus. Ele mesmo dirá: o Espírito de verdade sobre tudo me alertou. Falou que a luta seria intensa, mas de nada me arrependo, porque infinitamente maiores foram as bênçãos. Essa é a alegria de padecer por Cristo que Paulo disse, que Paulo sentia quando chibatadas nas costas lhe eram dadas e ele em êxtase entrevia a paz divina do reino. Quando o navio naufragava e ele era o único a cantar e a falar de esperança e fé. Quando em Filipos, junto a Silas, presos, à meia-noite, com as costas feridas das chibatadas, mãos e pés atados, resolve ele cantar cânticos de gratidão a Deus, pela oportunidade de levar o Evangelho aos que ali estavam sem esperança. É isso que Paulo fala. Não é masoquismo, é uma alegria desconhecida. É uma alegria profunda de quem já partilha com o Mestre o compromisso da cruz. Mas não a cruz que nos verga, a cruz que nos ergue do solo duro da terra e nos projeta para o céu. É isso que a cruz faz. A cruz de cada um de nós, carregada com Jesus. Então é isso que foi depositado nas mãos de Kardec. A missão de levantar corações e consciências. Mas mais adiante ele segue dizendo, ainda a respeito da tarefa de Jan Hus, Kardec: confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho de amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. O evangelho foi eclipsado. E, de certo modo, Jesus assim o havia previsto, tanto que promete o Consolador. O faz também de maneira simbólica no sermão profético, Mateus 24, 29, quando diz que nesses dias turbulentos pelos quais passamos após a sua vinda, o sol escureceria, a lua não daria mais a sua luz, mas que quando isso ocorresse, as estrelas cairiam do céu e as potências do céu seriam abaladas. E o que vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, senão o Mestre a nos dizer: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes, as potências do céu, se movem, e quais estrelas cadentes vêm esclarecer os homens. O que está ali previsto? O que é o sol que escurecerá? Senão a luz solar do Evangelho, que foi eclipsada pelos nossos interesses. E a lua, satélite, que deveria refletir a luz do sol, se antepondo a ele, o eclipsou e perdeu a sua própria luz. Quando isso se desse e se deu, as estrelas cairiam do céu e caíram. Na forma de puros espíritos que vieram abrir os olhos à humanidade. É isso que ele está a dizer. O termo que ele usa, eclipsado, será que é por acaso? Não é por acaso. Também o vemos, o mesmo termo, no capítulo 6, da segunda parte do livro Há 2000 anos. Alvoradas do reino do Senhor. Uma fala muito bela do Cristo, recebendo os mártires, Lívia entre eles. E ele fala desse mesmo eclipse, mas que quando assim se desse, uma nova aurora haveria de surgir. Prossegue ele: vai, meu amigo. Jesus falando a Jan Hus: vai, meu amigo. Abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo.
nem a compreensão de teus contemporâneos. Basta ver a vida de Kardec. Quantos se aproximaram no primeiro momento e depois não o puderam compreender quando precisou ser firme em alguns pontos? Nem louros, nem facilidades, nem privilégios, nem favores. Auxílio, sim, sempre. Constante a todos os que laboram na seara do bem. Mas partilhar o mesmo caminho que o Mestre trilhou. E nós sabemos que o caminho que ele trilhou não foi um caminho de rosas. Ao fim, sim. Durante, não. Mas ao fim, cada espinho, como diz Bezerra, convertido em 1000 rosas. Quando na ausência dele, cada rosa traz consigo 1000 espinhos. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres, contudo minha paz os fortalece e levanta-os a cada dia. Como naquela bonita descrição de Hilário Silva, na mensagem intitulada Há um Século, quando ele descreve um dia difícil em que Kardec estava exaurido pelo montante do trabalho, pelas perseguições, e em seu gabinete, então, recebe um livro de alguém que havia colocado ali uma dedicatória. Que Deus abençoe quem escreveu esse livro e a todos que contribuíram. Alguém que, pensando em se suicidar, atirar-se ao Sena, na bancada ali, onde preparava-se para atirar, encontra um livro. Nesse livro estava já esta mensagem de alguém que havia sido salvo desse falso caminho pela doutrina consoladora, o Livro dos Espíritos. E esse outro alguém que também foi salvo, acrescenta dizendo, e eu também digo a mesma coisa. E envia a Kardec. Kardec, naquele dia difícil, ao ler aquela mensagem, aquelas simples palavras, sente um hausto novo ali preencher o coração. É essa paz que o fazia levantar a cada dia. Quais fossem as lutas, a paz que o Cristo infundia no coração daquele que tão fielmente o servia. Muitas vezes não conhecem senão a dificuldade, o obstáculo, o infortúnio, e não encontram outro refúgio além do deserto. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar de perseguições, pedradas, cruzes e lágrimas. Eis a reunião que antecede, uma delas, porque no livro Cartas e Crônicas, capítulo 28, Irmão X, Humberto de Campos, nos descreverá ainda uma outra reunião, dessa vez já bem próxima à encarnação de Kardec. Reunião essa que se deu bem na virada do século, em 31 de dezembro de 1799, nas esferas superiores da latinidade, ali na região da França. Uma verdadeira legião de espíritos superiores se reunia. Sócrates, Platão, Apolônio de Tiana, Orígenes, Agostinho, São Luís, Tomás de Aquino e outros tantos nomes. Iria o Cristo mais uma vez deliberar sobre o futuro, acompanhando a tarefa de alguns encarnados, entre eles Napoleão, que tinha uma tarefa, mas que acabou se desviando. Mas esses espíritos encarnados vêm à Assembleia, Napoleão inclusive, quando então, do mais alto, como que estrelas se dirigem àquele grupo, e em se aproximando percebem se tratar de espíritos, e dentre estes um se destacava pela beleza e luminosidade. Era mais uma vez a figura de Jan Hus, que tinha um carinho, um acompanhamento especial junto a Napoleão, para que ele pudesse cumprir a sua função. Mas ao encarnar, esse auxílio, se afasta um pouco, e então Napoleão, logo ali, no momento da encarnação de Kardec, começa a se transviar no exercício do poder. Mas descreve-nos então essa reunião, mais uma vez o Cristo falando do que estava para se operar no século que se iniciava. E ele encarna, como sabemos, a 3 de outubro de 1804,
nasce em Lyon, embora ali não tenha vivido, vive em Bourg-en-Bresse na infância. Tem toda a sua trajetória até que venha conhecer o Espiritismo, os fenômenos, e então compor o Espiritismo. Mas o que gostaríamos de destacar aqui, ainda para vermos a grandeza e a magnitude desse Espírito nesta tarefa, é um pouco dos bastidores da vinda, do advento desta obra, que é um marco fundamental, um dia veremos de compreender todo o seu alcance, no que diz respeito ao Evangelho, rede vivo para a humanidade. Nos referimos, obviamente, à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um ponto final no que diz respeito ao estudo do Evangelho, mas antes um ponto vírgula. Fecha-se um ciclo, abre-se uma nova era, um novo tempo. Um Evangelho vivo, explicado, ampliado, desenvolvido em toda a sua pujança, grandeza e beleza, pelas chaves de entendimento que o Espiritismo nos confere. E tudo, de certo modo, tem esse marco inicial em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejamos como essa obra surge, de que maneira. E aqui temos alguns dos relatos dos bastidores que foram ainda amplificados há não muito tempo, por exemplo, pelo confrade Charles Kempf, da França, que revelou cartas até então inéditas, trocadas entre Kardec e Amélie, justamente nesse momento em que ele preparava o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos uma primeira comunicação do Espírito Erasto, que encontra-se na segunda parte do livro Obras Póstumas, mensagem essa que foi trazida a 9 de agosto de 1863, em que Kardec faz algumas perguntas a Erasto sobre a natureza do trabalho em que ele estava se dedicando, sobre o qual ele não havia falado com ninguém, só ele sabia, nesta nova obra em que trabalhava, qual o teor, qual a natureza dela. Ele envia essa pergunta ao médium, o Sr. Dambel, que era o médium de Erasto, e Erasto lhe responde, falando da natureza da obra, que nela a vida prática das nações auriria grandes bênçãos, instruções excelentes. Kardec pergunta, que dirá o clero, como reagirá? E ele então o alerta ou o previne. As resistências serão muitas. Porque no que diz respeito ao Evangelho, que é a fonte mais sublime de educação, de sublimação das criaturas, as resistências das mentes que ainda voltam, ou que ainda operam voltadas para a sombra, sempre serão maiores. Então, eles previnem Kardec, prepare-se, porque agora, de fato, a luta se intensificará. O testemunho, agora, será mais intenso. Então, ele tem essa comunicação, mas ali ele se preparava para se dirigir a Saint-Adresse, na região da Normandia, na costa da França, onde estaria num retiro, justamente para trabalhar na obra, e também, como veremos nessas cartas trocadas entre ele e Amélie, por questões de saúde. Essas cartas, inclusive, foram inseridas num artigo interessante da revista Reformador, de julho de 2014, esses bastidores da composição de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Kardec descreve, esse momento que ele tem ali em Saint-Adresse, os seus passeios, ele velejando num barquinho pelo mar, passeando ali na orla, contemplando a beleza do mar. Ele fala das suas questões de saúde, as pernas que sentia enfraquecidas, ali começam a melhorar, o próprio ar renovado do ambiente, enfim. É muito tocante ver a intimidade dele com Amélie e como ele descreve esse momento e esse retiro. Mas ele também fala da obra, da finalidade de ele estar nesse retiro. E então ele solicita, em determinado momento, a Amélie que pedisse aos médiuns, o Sr. Dambel, que enviasse uma mensagem ou de Erasto ou do Espírito de Verdade a respeito do trabalho a que ele se dedicava. E não havia falado a Amélie sobre a natureza do trabalho. E então que chega uma carta, uma mensagem de Erasto, que é muito bela e que, mais uma vez, nos dá a entender de que espírito estamos a falar. Antes, naquela mensagem de 9 de agosto que mencionei, Erasto diz a respeito dele, de Kardec, quando o previne das perseguições: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé
qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Ao te escolherem a dedo, pelo próprio Mestre, sabiam os Espíritos que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. E diz: entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente. Vocês imaginam? 1863, todas as lutas e sacrifícios, o Espírito diz, até agora foi só moleza. Até agora você foi feliz. Me lembra, ou me faz recordar aquela fala do Espírito de Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aos que se mantiverem fiéis em seus postos, o Senhor dará um prêmio. Qual será o prêmio? Cargos ou encargos ainda mais difíceis. Esse é o prêmio com Cristo. Está firme no posto, sobe um degrau de dificuldade, de testemunho, porque é o que acrisola a alma. E é o que ele diz: até agora foste feliz, mas é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, Erasto refere-se a Kardec como caro mestre. Erasto, discípulo de Paulo. Prepara-se para a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Erasto, se referindo a Kardec. Será que a gente tem noção de quem estava ali encarnado? É só assim que a gente começa a entender como em 15 anos fez ele o que fez. E não foi só produto de intelecto, não foi só cerrado num gabinete, escrevendo sem parar. Saiu ele a viajar, a abraçar os corações, acolhia ele em sua casa, dos príncipes aos mais simples plebeus que ali estavam, sem diferenças. Não só um gênio do pensamento, mas um coração luminoso. Por isso que assim se refere a ele, Erasto. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Lembremos-nos lá do vai, meu amigo, vai cumprir a tua missão. Então essa foi a mensagem recebida quando ele ainda estava em Paris, em 9 de agosto. Mas depois, já em Saint Adresse, no seu retiro, recebe ele essa carta de Amélie com a mensagem que havia solicitado, mais uma vez de Erasto, que então lhe explica melhor o porquê daquele insulamento, né, ao qual se sentiu impelido a ir a esse retiro em Saint Adresse. Diz ele: quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. A denotar sintonia tão fina que se produziu entre Kardec e os espíritos na confecção desta obra. Porque não estamos a tratar de qualquer obra. É certo que todas têm um imenso valor no panteão da doutrina espírita. Mas aqui, meus amigos, estamos a tratar do Evangelho redivivo. Nós estamos a tratar, como Emmanuel irá descrever, numa bonita prece que insere como prefácio do livro da Esperança, que é um comentário ao Evangelho segundo o Espiritismo, e a versículos do Novo Testamento, Emmanuel assim definirá: a palavra solar do Cristo voltava a brilhar para a humanidade. Ela que esteve inacessível a tantos por tanto tempo. Eurípides Barçanufo, com muito custo, conseguiu acessar uma Bíblia porque o padre era seu amigo. Então, nem mesmo o texto, que dirá o entendimento profundo. Mas, enfim, a palavra solar do Evangelho voltava a brilhar.
e de uma vez por todas para a humanidade, neste sol que inaugura um novo tempo. Então, a sintonia fina que foi necessária para que essa obra viesse a lume. Por isso ele continua dizendo, nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Porque outrora o Espírito de verdade havia lhe dito, 15 minutos de tempo em tempo aí para a gente interagir. Mas nesse momento, a ação do Espírito de verdade é quase que constante ao derredor de Kardec. Pelo que se trabalhava ali. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. E aí ele diz, compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não é da doutrina? Então Kardec, em algum momento, sentiu-se impelido a ir para San Andrés. Pela questão da saúde física, que talvez tenha vindo até para impeli-lo a ir até lá, mas também por uma intuição que ele não sabia, e aqui Erasmo fala, compreendes agora? E quantas vezes não é assim conosco, né? A gente sente aquilo, parece que... E é o alto nos conduzindo, e a gente só vê lá adiante, puxa vida. Aqui, compreendes agora? Uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Então, para esta obra em específico, precisávamos do espírito de recolhimento e insulamento sagrado. Porque não estamos a tratar. Embora tudo mais seja importante, não estamos a tratar de qualquer coisa. É o Evangelho, redivivo. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável à frente. E aí mais adiante ele chega a dizer, por meio dessa obra o Espiritismo começa a desprender-se dos andaimes, e já se lhe pode ver a cúpula no horizonte, como a dizer, a culminância sublime da doutrina espírita, que Kardec tantas vezes fará questão de frisar, que é a vivência moral. É a culminância. Experimentamos na ciência, indagamos, refletimos na filosofia, mas com uma finalidade soberana, sem a qual o Espiritismo não terá alcançado a sua função, o seu papel em nossas vidas. Renovação moral. Vida mais conforme à vida que nos foi dada de modelo. Revestirmos-nos de Cristo, já dizia Paulo em suas epístolas, eis a meta que nos era resgatada. E aí, mais adiante ao final da mensagem, ele ainda conclui dizendo, adeus, caro companheiro de antanho. Erasmo está dizendo para Kardec, adeus, meu companheiro de outros tempos. Sabemos lá, que tempos são esses? Onde se perde na noite dos tempos essa amizade, esse companheirismo. Adeus, companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, quem é esse Espírito? Juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. É ou não é um projeto de vidas? É ou não é um projeto secular? Outrora juramos diante dele consagrar as nossas vidas até que ela estivesse concluída. Jan Hus já havia demonstrado isso, Kardec não fez diferente. Mas não mais um pato foi alcançado pelas labaredas, mas um cisne que voou muito alto. As labaredas até existiram, mas dessa vez só os livros foram alcançados, mas não as ideias, nem o seu autor, ou pelo menos o seu intermediador. Adeus, caro companheiro de antanho. Para a gente ver o que está nos bastidores dessa obra. Ele volta, depois de um tempo, a Paris, e ali se dirige à Vila Ségur, para se dedicar à escrita da obra. Queria ele mais insulamento, Vila Ségur, que era para onde se mudaria, logo, estava, na verdade, de mudança quando vem a desencarnar. Né? Era o seu projeto, mudar-se para lá com a Amélie. Mas ele fica na Vila Ségur
para dar continuidade à escrita da obra, e temos então o relato de um interessante fato que se deu, que só foi trazido a lume na Revista Espírita de 1904, ou seja, na continuidade. Em novembro de 1904, na Revista Espírita, insere-se ali um texto de Kardec, cujo título é Um Caso de Segunda Vista, em que ele relata, a partir de relato de Amélie, uma visita que recebeu, Amélie recebeu, lá em Paris, de uma senhora de Lyon, que passava por Paris e que queria conversar com ele, entreter-se com ele. Mas Kardec encontrava-se na Vila Ségur, concentrado no trabalho, e ela então não o pôde ver. Amélie sabia, no entanto, que ela era dotada de segunda vista, de desdobramento, capacidade de desdobrar-se espiritualmente, e diz, por que você não vai lá ver o que ele está fazendo? Por que não vais lá acompanhar o que ele faz, enfim? E assim ela cata a ideia, ali mesmo se desdobra, dirige-se à Vila Ségur, e então descreve o que ela vê. E Kardec depois acrescenta até uma nota, falando, olha, todas as descrições dela são absolutamente fiéis. Porque eu me encontrava no salão, muito seria de se esperar que eu estivesse no escritório, mas ela me vê no salão e, de fato, eu estava no salão. Ela descreve o número de janelas, ela descreve que as janelas davam todas para um jardim. Enfim, descreve tudo o que ela vê. E então ela diz a Amélie, vejo uma multidão de espíritos que conservam a sua boa saúde e que o inspiram. Muitos deles são espíritos superiores, mas um dentre eles parece ser superior a todos os demais e recebe de todos os demais deferências. Uma multidão com aquele homem, sozinho ali, concentrado. As estrelas que cairiam do céu. E um dentre eles recebe a deferência de todos os demais. E aí Amélie então aproveita e pergunta. Até então ela também não sabia da natureza do trabalho. Qual a natureza daquilo em que ele trabalha? E então ela diz a médium, um momento. Vejo um espírito, traz consigo um livro de grandes proporções. Ele abre e vejo então o título. Letras destacadas, Evangelho. Olha essa cena, gente. Que cena mais simbólica, que cena mais bela. A essa médium, os espíritos mostram um livro de grandes proporções, a denotar a grandeza, a magnitude do que ali estava sendo produzido. Abrem a primeira página do infinito, que é o que o Evangelho nos revela, e lá se via em letras luminosas, Evangelho. Assim surge essa obra. E assim trabalhou e operou um apóstolo. O apóstolo do Evangelho redivivo. Ou, como Emmanuel muitas vezes dirá em suas obras, se referindo a Kardec, o apóstolo da renovação humana. Que soube dar-se por inteiro, por fidelidade a Cristo e por amor a nós, os seus irmãos. Seguindo bem aquele princípio paulino, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido. Mas aí é quem já descobriu a alegria de dar-se por Cristo. É quem já descobriu o sentido das palavras, muitas vezes difíceis de se entender de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor ao Evangelho, encontrá-la. São essas vidas que se perderam ou se gastaram no sentido de se doaram inteiramente, que resplendem nessa constelação, que na noite escura da humanidade fez mais uma vez brilhar para nós a luz de Jesus, preparando-nos para os tempos tumultuosos da transição. Mas é óbvio até, Jesus não nos deixaria desamparados, porque consolador é isso. A palavra no grego, paracleto, para, preposição grega, ao lado, cleto, conjugação do verbo chamar.
aquele que foi chamado a estar ao lado, aquele que é escora, aquele que é auxílio, aquele que é amigo, companheiro, que nos instrui, aconselha, ampara, soergue. Eis o Espiritismo, o Evangelho redivivo em nossas vidas. Cumprindo, ou revivendo, melhor dizendo, aquela cena que outrora no Evangelho se deu, quando lá em Lucas, já no final do Evangelho de Lucas, afastavam-se os discípulos de Jerusalém entristecidos, porque Jesus havia sido crucificado. Que horizonte vislumbravam, naquele momento, somente sombras, desesperança, pessimismo. Estavam a caminhar, afastando-se de Jerusalém, que ali representa a paz, cidade da paz, Jerusalém. Quando um peregrino aproxima-se e ao lado deles começa a caminhar. Eles perguntam: por que estáis tão tristes? Por quê? E eles: não soubestes o que aconteceu esses dias? Não é essa a figura do que conosco acontece, ou com muitos de nós nesses dias? Afastando-nos da cidadela interior da paz e da esperança, às vezes pelos horizontes tumultuosos que se desenham, vamos caminhando meio sem sentido ou desalentados, quando de repente somos alcançados por esse Paracleto. Porque lembremos, no Evangelho Jesus disse: um outro Consolador. Existiu um primeiro, ele enviou um segundo. O primeiro é ele próprio. O segundo é aquele que dele fala, que ele revive. O Espiritismo, que nos alcança então como outrora, naquele caso dos discípulos a caminho de Emaús, e no caminho, na jornada, vai os consolando, vai lhes explicando, vai lhes refundindo novo ânimo, nova esperança, vai, como eles disseram depois, aquecendo o coração. Eles disseram: nosso coração não estava quente quando com ele caminhávamos? Não é essa a sensação que temos quando com o Espiritismo vamos caminhando? Aquele calor que toma o nosso coração, aquele afago, aquela inspiração? Pois bem, é Jesus novamente caminhando conosco, é Jesus que volta à nossa presença nos caminhos da vida e que não descansa enquanto não nos entregar à hospedaria da segurança e da paz. Como se deu com os discípulos. Uma vez que chegam ao seu destino, o mestre faz menção de ir adiante, eles pedem: não, fica conosco, ainda não haviam reconhecido, fica conosco, és uma presença tão agradável. E ali, na hospedaria, parte ele o pão, e quando então percebem pelo partir do pão, ele volta aos bastidores da vida, de onde tem atuado incansavelmente, sem esperar louros ou mesmo a nossa gratidão. E com o Espiritismo, em verdade, temos revivido essa cena. É Jesus a caminhar de novo ao nosso lado, sejam quais forem os horizontes tumultuosos dessa transição, consolando-nos, explicando-nos e trazendo-nos de volta à hospedaria da fé e da esperança, conosco partindo o pão do Evangelho, esclarecido, explicado, redivivo, tão vivo em nossas vidas, a projetar-nos para esse futuro luminoso que a todos nos aguarda. Aonde estejas, portanto, Kardec, nesse momento, o nosso preito de gratidão. Certamente estás com Cristo, ativo, sempre tão vivo e presente na obra, como outrora e por tantos séculos tem estado. Que o teu exemplo, a tua luz e a tua dedicação nos possam inspirar, para que em nossa atuação, no mínimo, saibamos expressar essa gratidão pelo tanto que temos recebido. Que esse apóstolo do Evangelho Redivivo, apóstolo da renovação, seja para nós uma luz grandiosa, a nos projetar e apontar uma outra luz ainda maior, a luz de Jesus, sob a qual não há como duvidar, não há como não esperar dias sempre melhores e por eles trabalhar.
Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.